Agora, ó, o assunto é outro, o assunto é muito importante e é um problema que acarreta aí, infelizmente, muitas pessoas. É bastante comum sentir dores nos joelhos. Por isso, nós convidamos dois especialistas aqui, sejam muito bem-vindos. Que bacana poder conversar com você, Carla Arnone, que é educadora física, especialista em atividade física adaptada e mestre em engenharia biomédica. E bem-vindo o doutor Gabriel Ribeiro, que é ortopedista. Prazer receber vocês aqui, Obrigada. Que gostoso. Por esse assunto que é bastante comum, né? Eu acho que se alguém nunca passou por alguma dorzinha no joelho, talvez passe em alguma fase da vida, né? Exatamente. E por que isso acontece, doutor? Isso, o que a gente vê no dia a dia, né, as principais queixas baseiam muito na parte de sobrecarga, do sedentarismo e das vamos dizer assim, limitações da própria articulação, né? Sejam desgastes, tendinopatias, bursites, é isso que a gente vê no dia a dia, né? Agora, o que é muito interessante, o que a gente vai falar aqui, né, Carla, é que você tem um trabalho, claro, quando alguns casos específicos tem que ter a fisioterapia, mas o legal é que você entra com o seu trabalho para ajudar essas pessoas que sentem dores nos joelhos a voltar a treinar. É isso mesmo? É isso mesmo. É possível, então? Sim, o que os estudos têm mostrado é isso justamente, que o movimento, que o exercício adequado, ele é a chave para você ter resultados consistentes, né? Então, se você imagina que você tem uma lesão articular, por exemplo, um desgaste, como o Dr. Gabriel falou, de cartilagem, uma artrose já que seja inicial, e aquela articulação ela já tem um pequeno prejuízo na estabilidade estrutural dela, essa articulação ela é mais dependente do que você pode dar para ela funcionalmente. Então, os músculos que estão envolvendo aquela articulação, eles são mais decisivos para que aquela lesão não piore e para que você não tenha dor no dia a dia, né? Aquelas dores funcionais de subir escada, descer escada, agacha para pegar o filho no colo. Então, são situações do dia a dia que a gente sente a demanda do dia e a falta de função e que a gente corrige com um fortalecimento adequado, né? E que não pode se acostumar, né? Às vezes a gente está com alguma dor e aí fala assim, não, uma hora passa, e vai deixando, e não é normal sentir dor, né, doutor? Não é normal. Se está sentindo dor por algum motivo, principalmente no dia a dia, vai subir uma escada, vai agachar para pegar alguma coisa, tem que investigar, tem que ver o que é. Exatamente, não é normal e é importante frisar essa parte da atividade física. A grande maioria das dores em volta do joelho e tudo mais, desgaste, tudo, uma grande maioria vem dessa parte do sedentarismo, de não estar fazendo atividade física, né? Então, por isso que a gente bate bastante nessa tecla de fazer atividade física. E por que isso acontece? Porque assim, a gente tem a parte de cartilagem e tem músculos aqui. Então, na verdade, você vai compensar isso, você vai fortalecer o músculo para não sobrecarregar tanto. Exatamente. A ideia... Acertei. Foi muito bem. A ideia é que assim, nosso corpo é uma máquina, uma balança, né? Então, a gente tem dois pesos, tudo que a gente carrega, né? Então, tem o osso e tem a musculatura. Os dois carregam esse peso do nosso corpo. Se a musculatura está fraca, acaba sobrecarregando o osso, isso gera mais desgaste da cartilagem, gera as dores, sobrecarrega a parte tendínea e isso gera dor em si, essas dores mais crônicas que a gente vai deixando do dia a dia e tudo mais. Agora a gente tem aqui na tela, né, Glau? A gente pode colocar aqui, olha, mais informações de quais são as causas, certo? Olha só. Então, as principais causas de dores no joelho, que aí, como você falou, desgaste da articulação, como condromalácia, patelar ou artrose. Quer comentar sobre isso? Pode ser um por um, Glau? Posso comentar um pouquinho? Pode. Basicamente é o seguinte, vou até pegar meu joelho isso, a maquetezinha, para boa, orientar. boa. Aqui a gente tem o joelho, então a gente tem o osso da coxa, o osso da perna e a patela, né? Entre os dois ossos, a gente tem a cartilagem, que é um tecido mais... Ela envolve o osso e ele é mais frágil, para dar menos atrito. Condromalácia é quando a gente chama de amolecimento dessa cartilagem. E aí ela vai evoluindo para a condropatia, quando já tem um pequeno desgaste, até virar artrose, quando já tem um desgaste bem avançado. Que aí mora o problema, Aí assim. Problema maior, então. Exatamente. Certo. Aí tem a lesão de ligamento. Lesões de ligamento a gente vê mais em pacientes jovens, mais atletas, mais com traumas associados, Certo. seja no futebol, seja em acidentes e tudo mais.
Aí tem também lesão de menisco. Lesões de menisco. O que é legal de falar de lesão de menisco? Que ela tem dois lados. Uma parte mais aguda, que é a mesma coisa do ligamento, e uma parte mais crônica, que é um processo da artrose também, que ela vai desgastando. Ou seja, mais um ponto, a atividade física protege você tanto da lesão de ligamento como da lesão meniscal. E esforço excessivo? Traumas de repetição, né? Que aí acho que entra na mesma coisa também. Atletas. Exatamente. Tem muito isso, provavelmente, né? Traumas de repetições, a atividade física em excesso, mais do que o seu corpo está acostumado, então acaba gerando fatores de desgaste maior, né? Pensando no nosso corpo como uma máquina mesmo. Você está usando mais, você vai desgastar mais ele. E processo natural de envelhecimento, que aí não tem muito o que fazer. Como tudo Mas nosso corpo envelhece. Isso é genético? Algumas pessoas têm mais propensão a ter esse problema? Um pouco sim, mas quase tudo a gente baseia a prevenção na atividade física, no fortalecimento e tudo mais, que é o que eu acho que a Carla vai mostrar bem pra gente. Exatamente. Cara, daqui a pouquinho ela vai mostrar inclusive alguns exercícios, não é isso? Isso. Que a gente pode fazer em casa para fortalecer o músculo do joelho? Sim. Olha que bacana. Então, daqui a pouquinho a gente já vai começar. Antes eu queria saber como é que você define o tipo de exercício para esse paciente, para esse aluno. Seria de acordo com o problema dele ou a intensidade do problema dele? Como é que é isso? Basicamente, quando a gente recebe esse cliente no estúdio, por exemplo, o que eu preciso entender dele inicialmente? Primeiro, como ele vê o exercício, isso é super importante, porque já existe um medo prévio, né, de se movimentar por conta da dor. Sim. A gente precisa desmistificar um pouquinho isso, falar dos hábitos de vida que incluem também o sono, uma boa alimentação. Tudo isso vai gerar uma atmosfera mais funcional para o dia a dia e também vai reduzir o seu padrão de desconforto, até fisiologicamente mesmo, né? Como você regula essa sensação de dor. Então, eu preciso ter todo mundo junto comigo ali para que isso funcione bem, né? Depois disso, o Camilo avalia esse cliente pensando nos principais grupos musculares que eu preciso que sejam trabalhados. Então, eu sei ali que eu preciso que pelo menos o quadríceps, posterior de coxa, os glúteos, abdômen estejam trabalhando bem para que eu consiga dar conta daquele processo, daquele planejamento. Entendi. Né? Mas mesmo que se o paciente, ou no seu caso o cliente, está com dor no joelho, ele já pode começar, se o médico liberar, a fazer o treinamento, mesmo sentindo um pouco de dor. Adaptado, sim. Porque a gente vai se basear nisso, na verdade, né? Então, é isso que eu vou mostrar hoje. Que existe, sim, uma forma de você começar, porque a gente sempre pensa, Camila, um exercício que você pode fazer, mas a gente, no exercício adaptado, a gente pensa o contrário. Primeiro, qual músculo que eu preciso ativar, para depois qual exercício eu vou usar, de acordo com o sintoma do paciente, porque se eu não tiver ativação muscular, eu não saio do zero, né? Perfeito. Tem pergunta do público já chegando, legal. que a gente adora, né? Pessoal, já pode mandar mesmo, aproveita esse momento aqui, ó. Quem mandou foi a Valéria, obrigada. A condromalácia tem cura? Eu vou dar um recadinho e você já responde para mim, tá bom? Combinado. Rapidinho. Eu vou voltar aqui e vou repetir a pergunta então da Valéria. Olha só, a condromalácia tem cura? O que é essa condromalácia? Condromalácia é o amolecimento da cartilagem, da nossa cartilagem, dessa região do joelho em si, né? A gente não fala literalmente em cura, a gente fala em prevenção da piora e melhora das dores. Condromalácia, muita gente tem, praticamente todo mundo vai ter no processo de envelhecimento do nosso joelho. Faz parte, então. Faz parte, exatamente. Então, o que a gente busca, né? Essa é uma das principais queixas. O que a gente busca nisso? Fortalecer a musculatura em volta do joelho para que ela dê suporte e diminui esse atrito de osso com osso, da cartilagem com a cartilagem, e com isso diminui o desgaste, a condromalácia, as condropatias e também previne a artrose no final das contas, né? Então, tem cura? É meio questionável, né? A gente quer que o paciente fique sem dor e que previna a artrose. E para fazer isso, a gente busca o fortalecimento da musculatura, principalmente ao redor do joelho e também do core do nosso corpo. Tá, mas cada caso é um caso. Tem pessoas que conseguem zerar isso, outras não. Exatamente, cada caso é um caso. Tá. A condromalácia, a gente costuma diagnosticar ela através da ressonância magnética. Então a gente tem vários graus, né? A condromalácia em si, ela é o grau mais leve desse desgaste.
Então, quando está no mais leve, a gente consegue sim garantir que se você fizer uma atividade física boa, fortalecer e tudo mais, você vai zerar suas dores, que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que é a preocupação da nossa telespectadora, né? Da Exatamente, Valéria, exatamente. Que é melhorar as dores. Então, Perfeito. sim, dá para melhorar, dá para zerar as dores, sim. Perfeito. Agora temos uma aluna aqui, olha, belíssima, que linda que é você. Seja bem-vinda, a Tamie Alves. Então, Carla, a Tamie está aqui para ajudar a gente a entender. Isso, é. Você vai mostrar alguns exercícios e ele vale tanto para quem está com um pouco de dor e também para quem quer prevenir algum problema de joelho. Esses exercícios que eu vou mostrar hoje, eles me norteiam na primeira sessão normalmente. Certo. É a partir deles que eu avalio a consciência corporal desse paciente, né, desse cliente, e também a ativação muscular. Mas ele compõe uma sequência bacana, assim, de ativação muscular, que já dá o início para esse processo de tratamento pelo exercício, né? Porque o exercício não deixa de ser um tratamento, né? Sim, é importante a gente lembrar, Camila, que a demanda do dia a dia, ela também é demanda. Não tem demanda só quem treina forte. Subir escada, descer escada, fazer suas atividades do dia a dia no trabalho também geram demanda e você também tem que estar preparado para elas, né? Então, esse comecinho aqui, para o seu dia a dia, muito provavelmente ele deve contribuir sim. Ótimo. Vamos começar então? Vamos lá. Eu vou pedir para a Tami deitar, olha só. Tem um grupo de músculos, uma região do corpo que a gente trabalha muito em lesões de quadril e joelho, que é o core, como o Dr. Gabriel falou, que é a região da musculatura profunda do tronco e os glúteos. Certo. Então, eles não vão servir só para lombalgias. Eu preciso dessa região funcionando bem para que esse joelho também fique estável enquanto você se movimenta no dia a dia. Olha, isso é importante. Sem isso, dificilmente eu vou te entregar um resultado consistente. Eu posso dar uma melhoradinha na dor hoje, você deve passar uns meses sem dor, mas depois a dor deve voltar, que é a maior queixa do estúdio, na verdade. Olha só. A minha dor sempre volta, eu já fiz, mas a dor volta. Então não é só trabalhar o joelho, então, é um conjunto. Não, porque a nossa força ela sai daqui, na verdade. E para membro superior também, né? A gente já sabe que toda a força ela é transferida do centro. Então, quando você tem um centro forte, com controle, né, estável, você distribui melhor as forças para os membros e isso fica mais coordenado. Perfeito. Com mais coordenação, menos desgaste, tá? Então, eu vou sugerir aqui inicialmente 2 exercícios que vão contemplar essa parte central e depois a gente passa para membro inferior, tá bom? Então, o primeiro deles é a ponte. Eu vou pedir para a Tami subir o quadril e manter na ponte isométrica, sem movimento, porque eu não quero dar muita demanda inicialmente. E é importante que a pessoa que vai executar tenha consciência de qual grupo muscular que ela está trabalhando naquela hora, para direcionar essa contração, né? Certo, tem que pra saber não gerar onde ela está compensação. trabalhando. Isso é fundamental para a prevenção de lesão, né? Você entender quem está trabalhando. Também, coitado, vai cantar. Pode relaxar um pouquinho. Você saber quem está trabalhando evita que você gere compensação, tá? Então, o primeiro deles é a ponte. A ponte vai trabalhar o seu glúteo. Você tem ajudantes? Claro que tem. Posterior de coxa, quadrado lombar vão ajudar. Mas o glúteo tem que ser o foco. E aí, o exercício é subir, esperar um pouquinho e descer, é isso? Inicialmente, o que eu sugiro é que você trabalhe em isometria, sem movimento, né? Como ela fez certo. aqui. Então, fica paradinha. E aí você aumenta inicialmente o volume, quer dizer, o tempo que você fica aí. Entendi. A gente evolui para o dinâmico? Claro que sim. Mas é um passo a passo, sempre um passo a passo, né? Então, esse seria o passo inicial e já muito produtivo para ativação muscular, tá? O segundo deles, eu vou pedir para ela fazer o seguinte, olha só, ela está deitada com os joelhos flexionados, ela vai apertar minha mão aqui embaixo, soltando o ar. E vai ativar essa musculatura central, como se estivesse enchendo uma bexiga. E aí vai tirar uma perna, tirar outra, fechar os joelhos e fazer força para apertar minha mão lá atrás, na região da lombar, ativando essa região central. E também em isometria eu sugeriria, porque como a gente não está falando em evolução e sim no início, eu não colocaria demanda de movimento. Só fica paradinha nessa posição. Sim, aumentando o tempo de permanência. Importantíssimo. Em média, mais ou menos quanto tempo eu sempre começo, eu testo, né, claro, o cliente, mas eu sempre começo com uns 10 segundos, 15 para entender. É muito importante aqui ter a consciência de que soltar o ar
vai contrair o abdômen e vai aproximar a sua lombar do solo. A respiração é importante também. Sim, porque eu vou precisar dessa ativação central aqui, né? Tá? Perfeito. Então eu contemplei aqui, de uma forma básica inicial, essa região central. E agora eu vou pro quadríceps, tá? Então a Tami vai ficar com os cotovelos apoiados no chão, como se estivesse tomando sol. Vai estender um dos joelhos e com o joelho completamente estendido. Por que eu vou usar ele completamente estendido? Porque eu vou priorizar inicialmente não fazer movimento articular. Eu vou ativar esse quadríceps aqui sem movimento inicialmente, né? Então ela vai manter essa estabilidade central que ela já praticou no exercício anterior. Então ela vai soltar o ar, vai fechar e aí vai subir. Aqui sim eu vou colocar movimento. Então ela vai descer um pouquinho e subir. E aqui eu tenho ativação do quadríceps, um trabalho de força inicial, seguro, ninguém vai se machucar fazendo isso de forma alguma em casa, mas já uma ativação de quadríceps inicial importante. Certo. Aqui, pode parar e flexionar. Aqui eu posso evoluir em número de repetições e carga. Para começar, você sugere quantas Para repetições? começar, eu sugeriria sem carga 10 vezes. Porque sobe e desce, sobe 10 vezes. Quantas repetições? 2, 3 séries. Tá. É importante a gente entender que as primeiras vezes serão mais para consciência corporal mesmo. Você vai se encontrar ali para ver se você está realmente sentindo o quadríceps trabalhar, né? Então, se a gente for pensar num protocolo inicial, eu faria isso 2 vezes de 10. Você vai se encontrar nesse movimento, vai melhorar cada vez mais ele. E aí você evolui. Ótimo. Tá? Tem mais dicas? Tenho de lado. Então, antes de você mostrar então essa de lado, vou colocar uma perguntinha do público aqui pro doutor, tá bom? A gente vai intercalando. Olha só, a Larissa, obrigada Larissa, tinha muita dor nos joelhos e por indicação médica comecei a fazer musculação. Melhorou, mas quando paro, a dor volta. Terei que fazer musculação para sempre? É o que eu estava conversando com a Carla antes até. Ó, Larissa, não tem jeito, tá bom? Quando você para de fazer atividade física, sua musculatura perde ela também. Então ela fica mais fraca, você vai voltar a sobrecarregar seu joelho, vai voltar a ter dor naturalmente. Então sim, você tem que ter um ritmo de atividade física, vamos assim, para sempre, não sei, mas por um tempo prolongado. Tá. Ah, precisa ser musculação? Não, você pode trocar por algo que você prefira, algo que você gosta, né? Talvez uma bicicleta, uma natação, algo que também gire o seu joelho, mas que seja mais agradável. Pelo jeito ela não gosta muito de musculação ali já. Tá, o importante é não ficar parada. Exatamente. Porque não tem jeito. Acho que a partir de que idade o nosso músculo começa a enfraquecer? Ah, não tem idade para isso. Assim, de fraqueza mesmo, não. A gente vê. Você vai perdendo o músculo com a idade. Sim, uma idade mais avançada. Mas a gente vê esse tipo de dor que a Larissa refere. Bem antes. Bem antes. Então, durante a juventude mesmo. Mais perguntinha do público, quem mandou agora foi a Miriam. Tenho osteopenia. Fazer caminhada ajuda a fortalecer os joelhos? Legal. Só uma caminhadinha leve, por exemplo? Miriam, assim, a osteopenia é um pouquinho da fraqueza da parte óssea mesmo, né? Então, caminhadas são ótimas, tá bom? Mas muitas vezes elas não são suficientes para fortalecer um joelho, né? Fortalecer uma articulação. Então, a gente sempre combina outras atividades físicas, seja uma musculação, uma atividade física um pouquinho mais intensa do que só a caminhada. Perfeito. Tem mais um exercício então, né, Carla? Tem, super importante. Tá. A gente vai fazer o seguinte, hoje eu vou estender o joelho de cima, ela vai deitar de lado, pontinha do pé para cima. E aí aqui, o maior desafio é ela sentir a região do glúteo, tá? E aqui, assim como o exercício anterior, ela vai fazer um pequeno balanço também, ó. No sobe e desce também curto inicialmente, também sugeriria inicialmente sem carga, poucas repetições, para você aprender a usar a região do glúteo e não sentir a lateral da coxa. A gente vai tentar fazer esse jogo de consciência, tá? Entendi. Uma dica aqui para você conseguir isso é você girar um pouquinho a pelve para frente e trazer a perna para trás, ó. Fica mais fácil de você acionar seu glúteo como precisa.
São exercícios tranquilos, acredito, Sim. né, gente? O que vocês acham para fazer em casa? Eu achei super tranquilo. Acho que dá para começar pelo menos a prevenir aí, Sim, né? sim. E é o que você falou, a entender o corpo, a entender o movimento, é um primeiro passo, né? E ele é muito importante. Tem mais perguntinha do público? Eu posso fazer a mim? Tem mais perguntinha, olha só. Um beijo, Silvana, obrigada. Tenho artrose acelerada nos joelhos e no quadril. Já fiz várias sessões de fisioterapia e nada resolveu. A musculação seria ideal? Os carboidratos inflamam mais? Aí ela está perguntando também, que legal, né, da questão da alimentação. Tá. Na artrose acelerada, já começa a outro tópico, né? Obviamente, essa parte muscular que a gente já falou e tudo mais tem tudo a ver, tá bom? Uma musculação é indicada? É indicado desde que esteja bem, vamos assim, instruída, né? Que é o que a Carla estava fazendo aqui. Perfeito. Então, se você for para a academia sozinha, talvez isso não seja tão legal. É bom ter alguém que te ajude nisso. Pode ajudar? Pode. Em casos muito avançados, às vezes não é o suficiente, tá bom? Em relação à alimentação, um tema muito discutido ainda, carboidratos se inflamam ou não e tudo mais, eu não entraria muito nessa questão, não vai ser só a alimentação que vai... Ou só o carboidrato. Claro que a Exatamente. alimentação saudável, né? Acredito que tudo pode ajudar, mas não um componente só, um nutriente só. Perfeito. Exato. Acho que mais do que o carboidrato é isso, uma alimentação saudável, um peso adequado, né? E a atividade física em si. Nada disso resolvendo, a gente parte para outras técnicas cirúrgicas e tudo mais para ajudar na parte da artrose avançada. Eu acho que o que a gente aprendeu aqui tem alguma dor, tem que ir ao médico. E exercício, não tem o que discutir, tem que fazer. Exatamente. Sempre, né? Exatamente. Olha, adorei as dicas, Carla, muito obrigada, adorei esse bate-papo, acho que esclareceu bastante coisa, né? Mas eu quero também que você conheça o Instagram dele. Sim, você pode até lá seguir, enfim, perguntar mais. Vou começar com o da Carla Arnone, que é educadora física, especialista em atividade física adaptada e mestre em engenharia biomédica. O Instagram dela é @adapte.ca. adapte.ca. E do Dr. Gabriel Ribeiro, que é ortopedista, @dr_Gabriel Ribeiro. Dr_Gabriel Ribeiro. Agradeço também a Tamie Alves, que esteve aqui com a gente, né, que ajudou a entender esses movimentos. Muito obrigada. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima, que esse assunto não acaba, né? Tem bastante coisa para falar, né? Bastante Obrigada. mesmo. Até mais, bom feriado para vocês. Tchau. Obrigada.